Um herói é alguém que está disposto a sacrificar as suas necessidades em prol de ajudar o próximo. Bom, pessoal, eu me chamo Maxwell, falo aqui da Máximos Filmes e hoje o tema do nosso vídeo é Jornada do Herói, o arquétipo do herói. A palavra herói, ela vem do grego, né? E ela significa, e traduzindo, significa proteger e servir. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esse arquétipo, né? Sobre a função psicológica dele, a função dramática, o que ele agrega dentro da história. Quando nós falamos do termo psicológico, a função psicológica do herói, ela representa aquela parte da personalidade do herói que busca uma identidade, né? E a totalidade do ego. Então ela é aquela parte da personalidade do herói que se desprende da mãe para poder assumir ali a sua identidade no mundo, né? É aquela parte ali que se considera distinta do restante do mundo. E qual que é um exemplo disso, né? A gente tem aí vários exemplos de heróis, como o Superman, que foi lançado para a Terra, né? Mas aí em determinada parte ele se desprende ali da mãe dele, a Marta, né? A mãe criativa, para poder assumir o verdadeiro chamado dele, né? Para poder assumir aquela parte da personalidade dele que trata o ego. Então, essa é a função psicológica do herói. E qual é a função dramática nele? Eu trouxe esse daqui, pessoal, essa função dramática, porque ela é a parte mais interessante, né? E eu comecei pelo herói porque geralmente o herói é a parte que a gente mais se identifica com ela. Então, qual que é a função dramática dela dentro da história, desse arquétipo dentro da história? O herói, ele é o responsável por abrir a janela da história para o público. Então, geralmente, a maioria das histórias elas vão começar apresentando o herói ali no seu mundo comum, né? Então, ela meio que vai ser uma apresentação ali e ela vai mostrar algumas qualidades e alguns defeitos desse personagem ali. E o herói, geralmente, ele tem algumas características com as quais nós nos identificamos com ele. Então, pode ser que um herói ele é uma pessoa comum, basicamente, até que ele assume um verdadeiro chamado. E como ele é uma pessoa comum dentro de uma história, a gente se identifica. Pode ser que esse herói ele tem algumas particularidades, como por exemplo, a característica de ser impulsivo, né? Então ele age ali na base do impulso, ou às vezes ele pode ter um gênio meio forte ali e não se dá bem com outras pessoas, entre muitas outras coisas, né? Com as quais a gente se identifica. Você olha para aquele personagem e você consegue ver parte da sua personalidade nele. Então essa é a função do herói, é gerar identificação com o público. E o que acontece? Quando esse herói é lançado na história, e na jornada dele ali, esse personagem ele tem a tendência de crescer. Então uma das funções dele é de crescimento, né? Ele começa ali de um jeito e aí ele vai conquistando objetivos, vencendo obstáculos, até que ele se torna uma pessoa melhor. Então ele tem essa característica de crescimento e isso se repete em grande parte das histórias. Uma outra função, pessoal, que faz parte aqui do arquétipo do herói é o agir. Então a ação faz parte do que ele faz ali dentro da história, do papel dele. Então a vontade dele, através da vontade, ele vai agir, ele vai tomar decisões, ele vai impulsionar as histórias, né? Então, essa é uma das outras características dele. Outra é o sacrifício, né? O sacrifício de todo herói dentro das histórias é se sacrificar em prol de algo ou de alguém. Então ele faz isso ali sem nem pensar duas vezes. Um grande exemplo aí de herói momentâneo que eu me lembro, por exemplo, é o Sam, né? Lá do Senhor dos Anéis. Quando o Frodo cai, que ele não dá conta mais, ele fala: Sam, eu não consigo mais, eu não vou dar conta de fazer isso. Ele: Senhor, eu não posso carregar o anel por você, mas eu posso carregar o Senhor. E pega ele, coloca nas costas e vai subindo para as montanhas de Mordor. Então, uma das funções aí, além da ação e da introdução na história do herói, né? E a função também do herói é se sacrificar em prol de algo ou de alguém. E como o herói ele está disposto a se sacrificar em prol de algo ou de alguém,
na maioria das histórias ele também ele está confrontando a morte, né? E algo que faz parte desses personagens também é a questão dos defeitos, né? E o que o Christoph Vogler fala no livro dele? Que os defeitos, um defeito interessante, ele vai humanizar o personagem, né? Então é algo identificável, não é um defeito ali que não tem uma correção, né? E aí de novo eu trago aqui o Senhor dos Anéis. O Frodo ele sabia que a qualquer momento ele poderia cair ali pelas suas próprias forças, né? Cair para o poder do Um Anel, mas ele olhava pro Gollum e ele se identificava e falava, não, eu não posso ficar desse jeito. Então isso era um defeito ali que ele tinha, mas que ele lutava contra para não acontecer aquilo ali com ele, né? E aí, concluindo aqui o nosso vídeo de hoje, existem variedades do herói, né? Eles sofrem ali variações. Por quê? Porque tem aquele herói que ele se oferece para algo, né? Tem aquele herói que ele é meio que introduzido ali, meio que forçado na história. E tem também o anti-herói, né? Que é um herói ali que antes não era um herói, mas passa a ser por causa de ações que aconteceram ali na vida dele.